O sistema respiratório é constituído por um conjunto de órgãos. Fazem parte do sistema respiratório as narinas, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pulmões, e dentro deles os bronquíolos e os alvéolos, além do diafragma. Os pulmões, localizados na caixa torácica, e as vias respiratórias estabelecem uma ligação com o exterior, possibilitando as trocas gasosas que acontecem entre o ser humano e o ambiente. Durante a respiração, a entrada de ar se dá através das fossas nasais, onde se encontram localizadas células sensoriais do olfato e células ciliadas, que possibilitam a filtração do ar. A oscilação dos cílios ao longo das vias respiratórias formam um fluxo lento de muco, que se desloca à velocidade de cerca de 1 centímetro por minuto em direção às fossas nasais. Esse mecanismo possibilita a constante filtração do ar atmosférico, que entra nas vias respiratórias. Das fossas nasais, o ar passa para a faringe, tubo muscular que também faz parte do sistema digestório e que, no caso do sistema respiratório, permite a passagem do ar para a laringe. A laringe é um canal formado por estruturas cartilaginosas sobrepostas e unidas entre si por ligamentos e músculos. Serve de comunicação entre a faringe e a traqueia. No interior da laringe existem pregas membranosas, que são as cordas vocais. A traqueia é um tubo vertical de comprimento e constituída por vários anéis cartilaginosos, entre 15 a 20 anéis incompletos na parte de trás, do contato com o esôfago. O interior desse órgão é também revestido por células ciliadas e por células secretoras de muco. Os cílios e o muco umedecem e aquecem o ar que inspiramos. Quando inalamos poeiras ou possíveis agentes patogênicos, eles grudam no muco e são depois conduzidos pela garganta através dos movimentos dos cílios. O fato de os anéis cartilaginosos da traqueia se apresentarem incompletos, em forma de C, confere à traqueia uma maior capacidade móvel e elástica, possibilitando o acompanhamento do movimento dos pulmões. A parte inferior da traqueia divide-se em 2 brônquios, um à direita e outro à esquerda, que apresentam estrutura semelhante à da traqueia, dispondo também de células ciliadas e células secretoras de muco.
Esses brônquios de primeira ordem, já no interior de cada pulmão, irão ramificar-se em brônquios de segunda e terceira ordem, formando a árvore brônquica. Depois de percorrer os brônquios, o ar vai distribuir-se por uma extensa rede de canais de menor diâmetro, chamados bronquíolos. Os bronquíolos são formados por um tecido conjuntivo frouxo, livre de glândulas, seguido de músculo liso. A camada adventícia não apresenta cartilagem, mas possui uma extensa rede de fibras elásticas, ao passo que o ar é inspirado e o pulmão distende-se. As fibras elásticas e a musculatura lisa são capazes de exercer uma força contrária distribuída de forma igual por todo o bronquíolo, mantendo desta forma a integridade dessa estrutura. Nas extremidades dos bronquíolos encontramos os sacos alveolares, os quais são constituídos por pequenas câmaras esféricas, os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. Esses alvéolos são formados por paredes muito finas, constituídas apenas por uma única camada de células, irrigadas por uma densa rede de vasos capilares sanguíneos. Os pulmões são órgãos elásticos e esponjosos de cor rosada, localizados na caixa torácica. Estão divididos em lobos, sendo 3 lobos no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo, que é um pouco menor. Essa diferença resulta do fato de o coração se encontrar deslocado ligeiramente para o lado esquerdo. Os pulmões encontram-se protegidos por uma dupla membrana chamada pleura, constituída por 2 filetes, um visceral interno, que reveste cada pulmão, e o outro parietal e externo, que reveste a cavidade torácica. Entre essas 2 membranas encontra-se um líquido que permite facilitar a constante expansão e contração dos pulmões. Abaixo dos pulmões encontra-se o diafragma, um músculo largo e fino que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. É a contração e o relaxamento desse músculo que, apoiado pelos músculos intercostais, permite o aumento e a diminuição do volume da caixa torácica, tornando possível a entrada e saída do ar dos pulmões. O conjunto de uma inspiração seguido de uma expiração é denominado ciclo respiratório. Para que ocorra uma inspiração, torna-se necessária uma contração dos músculos intercostais, com consequente subida das costelas e do externo, uma contração do diafragma, que o fará descer e, com isso, aumentar o volume da caixa torácica. A pressão sobre os pulmões vai diminuir, possibilitando a entrada do ar. Durante a expiração, os músculos intercostais relaxam, as costelas e o externo descem, o diafragma relaxa e sobe, o volume da caixa torácica diminui,
a pressão sobre os pulmões aumenta e isso tudo obriga o ar a sair. A hematose pulmonar corresponde às trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, a nível alveolar. As paredes dos alvéolos pulmonares, que são constituídas por uma só camada de células e irrigada por inúmeros capilares sanguíneos, tornam possível essas trocas gasosas. Durante a inspiração, os alvéolos pulmonares apresentam elevada pressão parcial de oxigênio e baixa pressão parcial de dióxido de carbono. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de dióxido de carbono é elevada e a pressão parcial de oxigênio é baixa. Assim, por difusão, o oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue e o dióxido de carbono do sangue para os alvéolos. As hemácias têm nesse processo um papel fundamental, uma vez que transportarão o oxigênio até junto das células. Isto porque, nas hemácias, está presente uma proteína, a hemoglobina, que possui ferro na sua constituição. E é esse ferro que fará o transporte do oxigênio. Durante a circulação sistêmica, ao nível das células, ocorrem outras trocas gasosas que chamamos de hematoses celulares. As células apresentam elevada pressão parcial de dióxido de carbono e baixa pressão parcial de oxigênio. Nos capilares sanguíneos, a pressão parcial de oxigênio é elevada e a do dióxido de carbono é baixa. Deste modo, o oxigênio difunde-se nos capilares sanguíneos para as células e o dióxido de carbono desloca-se em sentido contrário. A todo momento, as nossas células produzem energia pelo processo de respiração celular. Para que esse processo ocorra, é necessário fazer chegar às células nutrientes e oxigênio. Como decorrência desse processo de respiração celular, além da produção de energia, são liberados resíduos celulares como ureia, ácido úrico, água e dióxido de carbono. E esse processo torna-se mais intenso nos momentos de maior esforço, pois uma atividade física mais extenuante, mais cansativa, requer um maior número de ciclos respiratórios e cardíacos por minuto, ou seja, ocorre um aumento da frequência respiratória e cardíaca, com o objetivo de responder às necessidades do organismo. Comparando a composição do ar inspirado com a composição do ar expirado, percebemos que a temperatura do ar inspirado é variável, enquanto que a temperatura do ar expirado é próxima à temperatura do corpo, que é de 36 graus Celsius. Além disso, a concentração de vapor de água do ar expirado é maior. Essa água, como já vimos, foi produzida pelo organismo durante a respiração celular. O ar expirado apresentará também
uma maior concentração de dióxido de carbono, CO2, em comparação ao ar inspirado, pois o dióxido de carbono é produzido durante a respiração celular, liberado no organismo através da hematose pulmonar. Entretanto, no ar inspirado, o oxigênio estará presente em quantidade maior que a do dióxido de carbono, pois parte desse gás passa para as hemácias que o farão chegar às células onde será consumido. Por fim, verificamos também que a concentração de azoto, ou seja, de nitrogênio, não sofre variação durante o ciclo respiratório, pois trata-se de um gás que, embora esteja presente em maior quantidade no ar atmosférico, cerca de 78%, não é consumido nem produzido pelo nosso organismo.